Bom dia. Prazer imenso, né, ter a oportunidade de estar aqui hoje e tratar de um tema tão especial ao meu coração. E hoje, qual foi a minha surpresa que no comentário inicial da liturgia de hoje, esse livrinho que a gente acompanha, né, as leituras, tem o seguinte comentário: o silêncio em Nazaré foi rompido pela voz do anjo. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. A voz bendita de Deus manifestada pelo anjo ressoou profundamente na existência de Maria. E foi definitivo o seu sim. No alto do Calvário, ela também acolheu. Mulher, eis aí o teu filho. E foi acolhida. E o discípulo a levou para a sua casa. O silêncio em Nazaré foi rompido pela voz do anjo. É muito interessante quando na vida, o silêncio da nossa vida é rompido por alguém que chega. E não são poucas as vezes que na vida nós fazemos a experiência de um silêncio. E a vida, muitas vezes, mesmo que a gente fale tanto, ela é muito mais silêncio do que palavra. Mesmo porque, se você for pensar naquilo que definitivamente lhe define como pessoa no mundo, não é aquilo que você sabe dizer sobre você, mas é aquilo que você não sabe dizer. Costumo dizer que o bom terapeuta não é aquele que escuta o que o paciente diz. O bom terapeuta é aquele que escuta o que o paciente não diz, porque é o que nós não sabemos dizer sobre nós mesmos que nos revela. Sabe por quê, minha gente? A palavra ela é muito facilmente falseada. É muito natural você enganar-se por meio da palavra que você diz, e nem é uma intenção sua de contar uma mentira sobre você. É que muitas vezes existe uma inadequação entre aquilo que a gente consegue dizer de nós mesmos e aquilo que de fato somos. Uma inadequação entre aquilo que a nossa boca consegue formular, mesmo porque quando a palavra chega na boca, ela já sofreu uma perda. Uma coisa é aquilo que você pensa, outra coisa é você dizer o que você pensa, já houve uma perda. Entre a realidade e aquilo que você consegue pensar da realidade, já houve uma perda. Uma realidade não é aquilo que você pensa sobre ela. O pensamento é até uma aproximação daquilo que a realidade é, mas definitivamente a realidade é muito mais do que nós conseguimos pensar sobre ela. Não é verdade? Se você pensa o que é a felicidade, por exemplo, felicidade é muito mais do que o que você consegue pensar, porque entre o que a felicidade é e o que a sua mente conseguiu formular a respeito da felicidade, já houve uma perda considerável. Perda de sentido. Na filosofia nós chamamos isso de perda de sentido. Quando você não consegue absorver a totalidade daquela realidade e pensa alguma coisa sobre ela, então aquela realidade está sendo vítima da sua inteligência. Agora, se pensar uma realidade já é uma forma de empobrecê-la, se pensar uma determinada realidade já é um jeito de perdê-la, imagina quando você se dispõe a falar sobre ela. Há uma perda ainda maior, porque se da realidade para o pensamento já há uma perda, do pensamento para a palavra, houve uma perda maior ainda, porque nem sempre a nossa palavra consegue de fato dizer o que é a realidade. E nem sempre a nossa palavra consegue dizer o que pensamos sobre a realidade. Veja bem que a palavra já é uma terceira instância da realidade. A realidade em si mesma, a realidade pensada, a realidade falada. A palavra, por mais que ela tente ser a revelação de uma realidade, ela não é tudo o que a realidade é. E nós humanos lidamos aqui nessa terceira instância, na segunda e na terceira, porque pensamos e também dizemos. Mas essa palavra, ela tem o poder de acordar e despertar o que a gente é,
para instigar-nos ou para levar-nos o desejo de chegar então ao lugar de onde ela origina. Se eu não consigo saber tudo sobre a realidade, e a palavra é um jeito estranho que eu tenho de tentar chegar até ela, vamos começar a fazer do caminho então. E esse é o processo do conhecimento humano, como você tão bonito, de forma tão bonita testemunhava. Conhecer alguém, minha gente, é nós descobrirmos o caminho das pedras, o caminho das palavras, que poderão nos fazer chegar àquilo que de fato a pessoa é, não aquilo que eu imaginei dela, não aquilo que eu pensei que ela fosse, mas aquilo que de fato ela é. Porque quando a gente olha alguém, nós estamos nessa instância, daquilo que nós pensamos sobre ela. Mas nós já vimos aqui, filosoficamente falando, é impossível a gente conhecer totalmente uma realidade, porque a realidade será sempre vítima da nossa inteligência, e a isso nós chamamos preconceito. Quando você acha que sabe quem é aquela pessoa, porque você já pensou alguma coisa sobre ela. Ou então você já escutou alguma coisa sobre ela. Pronto, você já vai na terceira via do conhecimento. Alguém disse uma palavra sobre aquela pessoa, e você ouviu aquela palavra, você descobriu aquela pessoa a partir do que alguém disse. Também é injusto conhecer assim, porque o que de fato nos autentifica como conhecedores de alguém, não é aquilo que a gente pensou, não é aquilo que a gente ouviu, mas é aquilo que nós experimentamos, e que não passa muitas vezes pelo horizonte do pensamento e nem mesmo da palavra, mas passa pela experiência de nós sabermos que é assim. Do mesmo jeito que Chicó, personagem do Alto da Compadecida, explicava de maneira tão simples a realidade. Não sei, só sei que foi assim. Não sei, só sei que foi assim. É o homem que consegue assumir: eu não sei dizer o que eu pensei, eu não sei dizer o que eu falei nem o que eu ouvi, só sei que foi assim. Quando aquela pessoa entrou na minha vida, quando aquela pessoa cruzou pelas esquinas da minha história, quando aquela pessoa invadiu a minha casa, porque tem amigo que é assim, não sabe ser discreto, já entra de uma vez, e você tem aquela sensação de que já conhece há 200 anos, eu tenho alguns amigos de 200 anos, e conheci há muito pouco tempo. Porque consegue acelerar o tempo dentro de nós, consegue chegar a algumas regiões da minha vida, que nem aqueles que nasceram do meu lado ainda conseguiram. É o mistério da palavra de Deus que nos diz, de maneira tão bonita: o silêncio de Nazaré foi rompido pela voz do anjo. O anjo é aquele ser de luz, que aqui nós pegamos a metáfora do homem também, como o Dunga já tem cunhado, né, dentro do PHN, que tem quem tem um amigo, tem um anjo, tem alguém que é diferente dos outros. Ser anjo no mundo de hoje não significa outra coisa senão você trazer a luz da diferença. Cada vez mais as pessoas entram dentro de uma convenção de que ser homem, de que ser mulher, é você viver uma condição de ser mais ou menos no mundo, de conhecer mais ou menos, de amar mais ou menos, de saber mais ou menos. E o anjo é aquela pessoa que entra na nossa vida com o poder de nos acordar com palavras incomuns. Não são palavras que você escuta toda hora, não são histórias que você escuta a todo momento, não são reflexões comuns, mas são jeitos de falar, de pensar a sua vida, que lhe surpreende. É muito bom quando você tem a experiência de encontrar alguém que tem uma interpretação absolutamente nova do que você é. É igual loja que você reinaugura depois de um tempo de falência. Quando você se surpreende com alguém trazendo roupas para a vitrine que antes estava muito feia. Quando alguém descobre que na sua vitrine está faltando cor, está faltando luz, e vem com o seu jeito de ser, com o seu jeito de falar, com o seu jeito de compreender, com o seu jeito de interpretar, e coloca um detalhe novo naquela vitrine que parecia antes tão falida. Nós somos o tempo todo atraídos pelas vitrines das lojas, dos shoppings. Quem não é que atire a primeira pedra? Não é? Todos nós ficamos, parece que a gente entra num templo santo cada vez que a gente entra dentro de um shopping, né? A alma se eleva, não é? Foi construído para isso, para você ter vontade de gastar tudo que você tem e não tem 24 prestações sem acréscimo. Porque para aquilo que você não tem dinheiro, existe. Então você paga em 24 prestações e feliz.
O templo está erguido, são os templos contemporâneos que estão erguidos para você ficar com os olhos brilhando diante das vitrines. Minha gente, antropologicamente acontece a mesma coisa cada vez que nós estamos diante de alguém que tem a capacidade de ter uma vitrine diferente. Antropologicamente acontece o mesmo quando nós nos deparamos que a gente entrou dentro de um lugar em que nós temos a sensação de que as pessoas ali extrapolam o comum, o convencional dos dias de hoje. Quando você descobre que alguém te olha de um jeito diferente, quando você descobre que alguém parece ter o poder de reinaugurar o que você é, quando alguém parece ter a chave, a senha, já que no mundo da contemporaneidade nós somos tão cheios de senha, e às vezes nós temos algumas senhas que nem nós mesmos sabemos o nome. Para chegar até nós é tão difícil que nós não temos nem a senha exata. E o outro, com o seu jeito de ser, com o seu jeito de pensar, de forma incomum, ele consegue ser para nós como uma vitrine iluminada, a iluminar a vitrine que muitas vezes está apagada dentro de nós. Receber um amigo na nossa vida, pode ser que ele tenha chegado ontem, pode ser que ele tenha chegado há 10 anos atrás, não importa o tempo, porque a amizade não conhece cronologia. Você sabe que dentro da compreensão grega, nós temos duas categorias de tempo. Nós temos a categoria do kairos e do cronos. Cronos é esse tempo que passa, que tem calendário, que você pode marcar e dizer, e ai daquele que esquece o dia do primeiro, né? Tem gente que é ligadíssimo no cronos, eu não. Pode esquecer meu aniversário à vontade, porque eu não estou nem aí. Esse negócio de ai, nossa, é o aniversário deles, esqueci, não se preocupe. O cronos não é importante para o cristão. O cronos não tem que ser o mais importante para nós. Tá certo que é bom você recordar no dia em que você se casou, né? É o mínimo que se espera de você, né? Você coloca um bilhetinho na geladeira e diz, ô amor, há 86 anos atrás nós nos conhecemos. E você faz essa experiência do cronos o tempo todo, você tem relógio, está aí a prova de que o cronos manda em nós. Se eu estava atrasado, se eu não chegasse aqui 9h30, em pouco tempo já estariam ligando meu celular, desesperados. O cronos manda em nós, você teve horário para chegar aqui. Nós somos o tempo todo cronometrados, cronos. Experiência de um tempo que passa, que está marcado no relógio, no calendário. Mas por outro lado, o ser humano vive o tempo todo a experiência do kairos. O kairos é um tempo de graça que não tem tempo marcado. Você não sabe quando começou e nem quando vai acabar. Você já ouviu aquela musiquinha? Com você o tempo para, sem você o tempo voa. Ou é o contrário, não sei. Como que é? O tempo para ou voa? Sem você eu perco tempo, com você me sinto imortal. Pronto. Essa música é uma aula simples do significado do kairos. Quando você experimenta na sua vida algumas coisas que não cabem dentro do tempo. Foi tão bom, foi tão intenso, que você precisava. Se você fosse cronometrar o tempo que durou aquela alegria, aquela felicidade, não dá mais que 10 minutos. Mas dentro de você dura uma vida inteira. Porque você foi eternamente marcada por aquela sensação de que o tempo não estava passando. Ou então a sensação é tão boa de que o tempo voa. Depende de como nós experimentamos o kairos. Kairos é um tempo de graça, é um tempo que está dissociado da cronologia, é um tempo que não combina com a cronologia, porque nós não sabemos quando começa nem quando termina, e quando menos esperamos, aquilo que aconteceu no passado surpreende-nos de uma forma tão interessante, que parece que nós estamos de novo lá. É aquela coisa, você escuta uma música que lhe recorda um tempo de kairos, automaticamente você volta às experiências daquela hora. Só que já acabou aquele tempo. E aí? O que você faz com o que você sente? Como é que você pode ter uma vida que já não há? Como é que você pode experimentar as delícias de um tempo que já acabou?
Isso é kairós, isso é vida cristã, porque a vida cristã acontece o tempo todo na experiência do kairós, de um tempo que não passa, de um tempo que está eternizado. Aqui é uma beleza infindável, como é que chama isso? Insondável. A liturgia, a Eucaristia é isso. Nós não celebramos mais uma missa, nós não vamos celebrar hoje mais uma missa, apenas uma missa na história aconteceu. O único celebrante quem foi? O próprio Cristo com seus amigos, que na experiência de saber que iria embora, resolveu reunir aqueles que ele amava para que ele continuasse presente por meio deles. A última ceia é a única missa celebrada no tempo, a única. Todas as outras que nós celebramos hoje são atualizações de um acontecimento que não coube no tempo. Por isso é kairós. Ele continua nas acontecências, digamos assim. Aconteceu, mas não terminou. Continua dentro de nós. Continua dentro de nós porque aquele acontecimento foi grandioso demais, não coube no tempo, não pôde ser fixado, ele continua, ele se arrasta na história. Minha gente, a experiência do amor humano, é uma experiência que extrapola o tempo todo o cronos. É uma experiência de acontecências, isso é. Um dia nós somos invadidos pela presença de alguém, que despertou o silêncio, que despertou aquilo que eu sabia sobre mim mesmo, e que me acelerou num processo de autoconhecimento, e que me acelerou num processo de felicidade, de satisfação, que não cabe no tempo, não coube no tempo aquele acontecimento. Alguém que se torna presença kairótica dentro de nós, alguém que extrapola os limites do tempo e que se torna um registro na nossa história a ponto de ficar eterno. E dizia sabiamente Adélia Prado: aquilo que a gente ama já está eterno. Os amigos têm essa função de nos fazer esquecer a dureza do tempo, porque o tempo é duro, o tempo nos mata, o tempo nos envelhece. E as pessoas que a gente ama, as pessoas que são importantes na nossa história, são aquelas que vão fazendo a gente viver a experiência do desafio. Não permita que o tempo te mate. Vamos ficar eternos um ao lado do outro. Porque quando nós assumimos a eternidade como um projeto de vida, nós então assumimos a missão de ser anjos na vida um do outro assim. Quando você percebe que o tempo, o cronos, está destruindo aquele que está do seu lado, você vem convidá-lo para o tempo do kairós. Você vem convidá-lo para que ele por um instante ou por algum momento possa descobrir a graça de esquecer os malefícios deste tempo que passa. E aí a gente descobre o que é ter um amigo do nosso lado. Quando você tem a sensação de que você está vendido, quando você tem aquela sensação de que você já não tem muitos atrativos na sua vitrine, quando você já não tem muitos atrativos para viver, alguém chega com seu poder de transformação, olha nos seus olhos e lhe convence de que ainda pode ser diferente. Alguém que seja capaz de dar a vida por você. Alguém que seja capaz de dar a vida por você para que você não entre num processo de falência. Alguém que seja capaz de significar na sua vida o amor de Deus na história. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti.
Deus só não é capaz de deixar de te amar. O sapo já está descobrindo o caminho das pedras. Vamos lá comigo. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. E aí eu te pergunto, como é que Deus pode trocar e continuar trocando reinos por ti? Porque você faz o tempo todo a experiência de precisar ser amado de novo, não faz? Aquele sacrifício da cruz é cairótico. Ele tem que continuar acontecendo na sua vida. Você tem que continuar acreditando na força do crucificado, do ressuscitado, de um jeito novo hoje. E por onde é que passa o amor divino? Qual é o canal que o leva? Qual é a representação, a legítima representação do amor de Deus na terra? É o amor que a gente tem uns pelos outros. Você não saberá compreender o significado do amor de Deus se você não passar pela experiência humana de ser amado. E você também precisa, muitas vezes, acreditar de que alguém é capaz de trocar reinos por ti. É tão fácil a gente se sentir menosprezado no mundo de hoje, minha gente. É tão fácil a gente sentir que a gente não vale nada. É tão fácil a gente pensar que a gente está sozinho nessa vida. É tão fácil criar dentro de nós um sentimento de solidão, que nos faz perder de vista qualquer crença de que alguém seja capaz de trocar mares por nós, reinos, abrir mares para que você possa atravessar. Isso é uma teoria bonita, mas se não for aplicada no nosso dia a dia, por meio de pessoas concretas que olhem nos nossos olhos e diz: eu sou capaz de trocar reinos por ti. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar
Você, quando sofre o sofrimento, quando você na sexta-feira da paixão, você Mas quando alguém humanamente passa pela sua vida e legitima a presença de Cristo na sua história por força do amor, porque Deus não pode ser mais presente no mundo senão pela força do amor, aí você descobre que o seu mundo fica mais pobre, sabe por quê? Um Jesus foi embora, humano. A força do ressuscitado na força do humanizado. Aquele que é humano do meu lado é Jesus para mim. E eu não tenho dúvida disso. E aí perder um amigo desse, sabe o que me faz? Querer ser melhor amigo para alguém. Porque eu sei o quanto que é bom você ter uma saudade positiva, o quanto que é bom você ser marcado positivamente pela vida de alguém. Eu quero fazer o mesmo. E vivo para lhe convencer de que é bom ser assim. Não importa que você vá sofrer. Quanto mais você ama, mais você sofre, e não importa, porque essa matemática vale a pena. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Queria lhe convidar a ficar de pé agora. Eu queria lhe convidar a sair do seu lugar. Sair, andar por aqui, vir aqui para frente, aqui, tanto lugar. Obrigado. Obrigado. Isso. Preguiça não, gente. Descruza os braços e vem, por favor. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Pronto, agora você vai para onde você está. Já que saímos dos bancos, o que eu queria é o seguinte: agora você se volta uns para os outros, de maneira que ninguém fique sozinho. Que todo mundo esteja integrado em algum pequeno grupo. Isso. 3, 4, 5, 6, como vocês preferem, de acordo com o tamanho que vocês acham que pode ser. Só quero que ninguém fique sem ser olhado. Só gostaria que ninguém sentisse neste momento essa solidão que é tão comum no mundo de hoje. Que vocês pudessem ficar bem próximos. Podem nos abraçar. Fecha os olhos para não ficar com vergonha, que a gente morre de vergonha de ficar sendo olhando na cara assim, né? Vocês aí, bonitinho, mas tem que olhar um para cá do outro. Isso aí, vocês podem até ficar no meio dos bancos. Eu queria que saísse do banco, porque o banco dificulta olhar na cara um do outro. Agora nós vamos assim, honestamente,
sem dizer absolutamente nada, nós vamos mostrar uns para os outros o tanto de dedinhos que a gente fez na experiência aqui. O tanto de dedinhos que a gente ocupou para dizer. Mostra um para o outro, sem dizer nada. E nós vamos rezar sobre esses dedos, sobre essas mãos. Você viu quantos são? E aí você sabe o que você precisa pedir pelo outro. Você não vai pedir por você. Um jeito bonito que a gente tem de cessar a solidão do outro é a gente o acompanhando. A nossa solidão, desculpe-me. Um jeito bonito que a gente tem de cessar a solidão da gente é a gente acompanhando a do outro. Com seus olhos fechados agora, nós vamos rezar uns pelos outros. Tanta gente entre nós que precisa ser curada. Tanta gente entre nós que precisa redescobrir um jeito de ser gente. Tanta gente entre nós que precisa descobrir a graça de ser capaz de morrer pelo outro. Tanto de nós que precisam descobrir a graça de ter amigos, de ter pessoas que de fato façam a diferença nas suas vidas. Tanta gente que precisa sair da preguiça espiritual. Quanta gente que precisa ser de fato convencido da força do amor. Sair da superficialidade das relações. Sair da superficialidade que é tão próprias no mundo de hoje. Peça ao Senhor. Sim, Jesus, nós pedimos a graça da multiplicação. Assim como o Senhor um dia multiplicou pães para matar a fome do teu povo, nós queremos te pedir nessa manhã, Jesus, que o Senhor multiplique neste lugar hoje, nessas pessoas que aqui estão, o dom de apontar caminhos, o dom de ser amigo, o dom de ser anjo. Que o Senhor multiplique no nosso meio hoje, Jesus, pessoas, para que pela força do seu Espírito Santo, nossos dedos possam ser contados, nossas mãos não caibam, o número de pessoas que serão beneficiadas pela força do nosso amor. Queremos pedir, Senhor, para que o Senhor nos conceda a graça da verdadeira amizade, do relacionamento que faz crescer, do relacionamento que aprimora. Oh Jesus, é tão fácil no mundo de hoje a gente viver de forma superficial. É tão fácil, Jesus, no mundo de hoje a gente viver sendo pessoas comuns, que não fazem diferença. E nós não queremos isso, Senhor. Conceda-nos o dom da palavra que quebra o silêncio, que desperta o outro para a vida, que o retira do egoísmo, que o retira da acomodação. Coloque a mão na cabeça de quem está do seu lado, reze por ela. Que o seu gesto seja de amor, que o seu gesto seja de carinho. Há tantos de nós que estamos travados por causa das traições que nós já recebemos, por causa das falsidades que nós já enfrentamos. Há tantos de nós que precisam ser curados, que estão incapacitados para o amor por causa das mágoas que trazem, das experiências negativas. São tantos em nosso meio que hoje precisam viver o processo da cura interior, de voltar a acreditar no amor que tem, de voltar a acreditar em si mesmos,
Proclama o poder de Jesus sobre a vida dessa pessoa. Proclame o poder do amor de Jesus, o mesmo que ressuscitou Lázaro. Amor que ressuscita. Proclama o poder deste amor que ressuscita, para que todos aqueles que estão meio mortos em nosso meio possam ser ressuscitados para uma vida nova, para um jeito novo de estabelecer relacionamentos, para um jeito novo de ser gente. Sim, Senhor, nós proclamamos o poder do ressuscitado, nós proclamamos o poder da sua ressurreição, para que o Senhor nos faça também capazes de fazer pelos outros aquilo que o Senhor faz por nós. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Solta a voz, canta comigo. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Agora eu pergunto, com toda a honestidade do mundo, qual foi o número de dedos que você levantou na primeira vez? Isso, honestidade. Agora seja humilde também, viu? Honestidade também tem que ser humilde.